E chegamos! Chegamos não, velho! Hoje é terça-feira, eu tô muito feliz, eu não queria começar do mesmo jeito, fiz o e chegamos lá que a gente começa toda vez, mas eu já vou começar atropelando tudo, falando tudo, porque hoje, tananã, é a live de número 10. Isso é um motivo assim, eu tô muito alegre, tô até eufórico hoje para falar dessa live, com o assunto que eu trouxe para vocês. Porque quando eu comecei esse negócio, vou explicar para vocês o motivo de toda essa euforia. Quando eu comecei esse projeto, na minha cabeça eu tinha assim, cara, se eu conseguir fazer 10 semanas sem parar, já tá valendo. Só que eu cheguei nessa 10ª semana. Hoje é a 10ª terça-feira que nós estamos aqui juntos. E sendo bem sincero com vocês, estou muito feliz de alcançar esse primeiro objetivo, mas agora o próximo objetivo é chegar na semana de número 100. É chegar na live de número 100. Eu espero de verdade, quando chegarmos lá na live de número 100, esse negócio aqui vai estar maluco. Eu vou estar louco. Eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa bem diferente, bem inusitada na live de número 100, quando chegarmos lá, porque não é se chegarmos mais, é quando chegarmos. É fato que é só uma questão de tempo, aproximadamente mais 90 semanas, para chegarmos na nossa live de número 100 e para de churumelas, vamos seguir em frente, mas eu estou muito feliz de verdade. Eu queria já começar hoje te pedindo para ir no botãozinho do like, que tem aí aquele joinha, e já ir clicando, porque hoje é a live de número 100, de número 10, já estou pensando na de 100, e a gente pode tudo hoje. Estou muito feliz, fiquei pensando bastante sobre o que poderíamos falar nessa live de número 10? O que poderíamos fazer para marcar esse evento que é a nossa 10ª live? São, como eu já falei, mas hoje vocês não vão cansar, hoje vocês vão cansar de ouvir eu falar live número 10 e 10 semanas, porque é uma primeira meta a ser atingida, isso é muito bom, é uma meta simples, mas isso já serve inclusive para eu começar falando do nosso assunto, que se você recebe o e-mail das nossas lives, se você se cadastrou no site, ou se você me segue no Instagram, você já sabe que hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que você já deveria estar fazendo. E por que 3 coisas do que você já deveria estar fazendo? É porque sempre que o ano vai dar aquela virada, a gente começa a anotar nossas metas e objetivos para o ano seguinte. Sempre que vai chegando no final do ano, a gente começa a anotar, começa a sonhar e pensar. Mas a grande verdade é que a grande maioria das pessoas que dizem que fazem essas metas, na realidade não são bem metas, são sonhos. Elas escrevem o que gostariam de ter, mas não descrevem como vão alcançar. E um desejo sem planejamento é um simples sonho, que talvez um dia vire meta. E pensando nisso, chegamos, essa é a primeira live do mês 4, ou seja, já estamos no 4º mês do ano, aproximadamente 1/3 do ano está indo embora, e talvez você tenha deixado passar algumas coisas, e foi pensando nisso que me veio essa ideia de falar sobre coisas que você já deveria estar fazendo, ou já deveria ter feito e ainda não fez. E falando dessa pequena meta de ter 10 lives, né? De chegar na 10ª semana ininterrupta, chegando aqui para a gente conversar e falar um pouco sobre assuntos que podem nos ajudar, que podem te ajudar e que têm me ajudado semanalmente a alavancar meus negócios e colocar minha cabeça no lugar nesse momento que estamos vivendo aí de grandes oscilações, podemos dizer assim, não sabemos onde vamos chegar. Vem aí a primeira coisa que você deveria ter feito, que é definir metas. Mas não definir metas, como eu já falei, como aquelas que você já criou no final do ano passado, talvez no início desse ano. Definir metas reais.
E o que seriam definir metas reais? É exatamente isso que eu usei como exemplo da 10ª semana. Seria uma forma de exemplificar para cada um de vocês que chegou até aqui nessa noite como definir metas. A minha meta, de verdade, é chegar nos meus 50 anos de idade, fazendo lives ainda aqui, semanal, e podendo compartilhar de coisas e de conhecimentos que eu posso ir adquirindo ao longo desse tempo, ou que melhoraram muito ao longo desse tempo. E essa é de verdade uma meta que eu tenho, mas ela é uma meta muito longa. Eu não sei daqui a quando eu tiver 50 anos de idade, não sei onde eu vou estar, não sei nem se vou estar vivo até os 50 anos. Por isso, se eu fosse pensar nessa meta como sendo algo assim, como sendo uma coisa que eu tenho que alcançar de imediato, ela seria impossível, até porque eu não tenho como chegar em 50 anos de idade esse ano. Né? Eu não tenho como fazer meus 50 anos de idade nos próximos 5 anos, porque eu não tenho 45 anos. Mas eu posso sim enxergar as submetas que vão me fazer chegar até lá. Então, a minha primeira submeta foi ter 10 lives e que hoje ela está sendo atingida, e por isso que eu estou aqui tão empolgado, tão eufórico para falar com vocês. Porque a cada uma que a gente alcança, a cada submeta, vamos dizer assim, ou a cada meta menor que a gente alcança, acontece duas coisas. A primeira é essa felicidade, essa motivação, é trazer para o campo da realidade. É possível alcançar essas metas, é possível ir conquistando uma a uma. E a segunda coisa é que a cada submeta que você vai alcançando, você vai se sentir mais preparado para caminhar para a próxima meta. Por isso, é importante saber que comece suas metas com uma meta que você sabe que dá para alcançar. Que se você se esforçar um pouquinho, que exija um pouquinho de esforço de você, e já vai ser possível alcançar. E aí você vai aumentando o nível de esforço a cada meta. A primeira eram 10. Agora, para eu atingir minha próxima meta, eu vou precisar fazer mais 90 lives. E então, mas com certeza as próximas 90 lives vão ser bem diferentes, vai exigir menos esforço até do que foi produzir essas primeiras 10 lives. Se você voltar um pouquinho nessa história de 10 lives, nessa curta história que nós temos de 10 lives, que começou em fevereiro, você vai ver que a forma de falar, a forma de me comportar, a própria qualidade da live, do vídeo que foi gravado, muda. E mesmo eu não tendo mudado o material que está sendo usado, a gente vai se empenhando, vai estudando novas técnicas, vai vendo um programa melhor, uma coisa melhor, e tudo vai melhorando. E isso faz com que se torne cada vez mais fácil, não é o termo correto, menos difícil produzir esse conteúdo, estar aqui todas as terças-feiras. Fora isso, tem a coisa do você ir em busca de conhecimento. No início, seu conhecimento talvez fosse baixo. No meu caso, eu resolvi trazer para vocês um conhecimento que eu tenho de alguns anos de trabalho. E esse conhecimento, especificamente, ele era um tanto vasto, mas eu precisei ir atrás e reorganizar ele e condensar de forma que eu pudesse estar aqui me comunicando com vocês. Então, assim, pensa nisso. Talvez você tenha deixado já de lado as metas, porque tudo mudou. Talvez suas metas fossem esperando que a pandemia acabasse, e aí ela não acabou e você está precisando reorganizar, mas não larga elas e reestrutura. Então, assim, quando eu falo de definir metas, não é definir como voltou para aquela antes, mas você ter uma coisa estruturada, criar um cronograma, pensar nos passos que você vai dar e ir criando ele um a um. Pense sempre, e sempre que você pensar em metas, você tem que pensar no seguinte: nas metas como se fosse uma escadaria.
E a meta principal, o objetivo final é chegar lá no topo da escadaria. Mas as metas, essas submetas que eu chamei, precisa ser cada degrau. O que eu preciso fazer para ir subindo cada degrau, para ir subindo cada degrau? Porque se você olhar a escadaria, é impossível de subir. É impossível, num único passo, chegar lá em cima da escadaria. Mas é completamente possível subir degrau por degrau. Então você vai subindo um a um, que você vai chegar lá, assim como nós estamos aqui na 10ª semana, falando e tocando esse projeto, que é um sonho de muito tempo e que talvez por não ter clareza das metas e não ter clareza do que precisava ser aplicado, ele foi se perdendo ao longo do tempo, até que num dado momento eu tive que reencontrar. Então, a primeira coisa que você já deveria ter feito era estar atingindo metas, definindo e atingindo as metas. Estamos já em 1/3 do ano, praticamente, e você precisa de verdade ter trabalhado algo dessas metas, senão vamos chegar no segundo terço e você não vai ter feito nada. Então hoje, assim, desligando essa live, acabando aqui, pega lá aquela folha onde você anotou todas as metas, pega o planner que você comprou bonitão lá no final do ano e vai reorganizar e colocar em prática. Começa a executar, começa a fazer, porque é só assim que você vai chegar aonde você quer chegar. E de verdade, esse é o meu desejo, que você possa chegar onde você quer chegar. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês, além de definir essas metas, vai te ajudar a alcançar essas metas e a definir no seu negócio. Hoje não é uma sequência de coisas sobre um assunto específico, como eu falei, hoje é a live de número 10 e hoje pode tudo. A segunda coisa que você vai precisar, que você já deveria ter feito e que se você não fez, você vai começar agora a fazer, é definir o seu cliente ideal. E caramba, como assim definir o cliente ideal? Se você é do tipo que pesquisa sobre marketing, sobre venda, sobre tal, você já deve ter cansado de ouvir falar sobre persona. O cliente ideal é diferente da persona. O cliente ideal, se eu fosse exemplificar aqui, trazendo um pouco do conhecimento que você talvez já tenha sobre persona, o cliente ideal é uma parte do grupo que você definiu quando definiu a persona. Mas o que é a persona, né? Para quem não sabe. Eu posso fazer no futuro, eu pretendo, na realidade, na lista de lives que nós vamos ter pela frente, nós temos uma live sobre persona. Mas a persona, de uma forma geral, a grosso modo, é quando você define o que a pessoa que a sua empresa ou a sua marca vai ser digitalmente. Isso não se restringe também só ao digital, é porque a gente usa muito esse termo no mercado de marketing digital. Mas é quando você define quem que ela vai ser. Mas para quê? Porque definindo quem ela vai ser, você vai definir com quem ela vai se comunicar. E é através dessa comunicação que você encontra aquelas pessoas que melhor vão interagir com a sua empresa e que mais possivelmente vão criar empatia e vão consumir aquilo que a sua empresa ou que você quer vender. Seja um conteúdo, tá? Porque algumas pessoas que assistem essa live às vezes não têm um empreendimento, não trabalham, mas são pessoas que gostam, que querem desenvolver algo digital e talvez você queira começar com conteúdo. Então você tem que definir a forma com que você vai se comunicar com as pessoas que vão consumir aquele conteúdo. Ou seja, um produto, talvez você seja um empreendedor e venda algo, ou talvez você seja funcionário de uma empresa e venda algo para aquela empresa. É importante você definir isso. Normalmente a empresa tem uma persona e é importante você tentar entender com quem aquela empresa quer se comunicar para que você aumente o seu resultado de venda procurando essas pessoas. Mas o cliente ideal é quando você, dentro desse perfil de persona, que tem um grupo de pessoas que se enquadram naquele perfil, seleciona aqueles que são os melhores. Aqueles que com certeza vão comprar e vão consumir com maior facilidade. Por que é importante definir o cliente ideal? Porque quando você define o cliente ideal e vai em busca do cliente ideal, foca no cliente ideal, vai acontecer
uma mágica no teu negócio. E essa mágica você vai se esforçar menos para vender mais. Porque aquela pessoa que você definiu como cliente ideal, é a pessoa que, encontrando ela vai ter uma relação direta com aquilo que você está interessado em ofertar. Então, mas como chegamos no cliente ideal? A primeira coisa é segmentando. Você precisa restringir a ponta do seu funil. Falamos na semana passada sobre funil de vendas. Às vezes algumas pessoas têm uma boca lá embaixo do funil muito aberta, porque nessa necessidade de vender, de precisando de dinheiro, o cara acaba abraçando tudo. É que nem o cara que abre o restaurante chinês, que depois vende pizzaria e vira churrascaria junto. Entendeu? Ele vai tentando pegar todo mundo e não se especializa em nada. E nessa coisa ele fica naquela luta por tentar conquistar clientes que queiram consumir o produto dele. Ele fica na luta porque quando normalmente o restaurante chinês vende pizza e também churrasco, ele normalmente não é muito bom em nenhum dos três. Ele não é o fera em nenhum dos três. Você não conhece nenhum restaurante que é referência em vender três linhas de produtos ao mesmo tempo. Normalmente ele segue um tipo de culinária e ele se especializa naquilo e ele vira referência naquilo. Então, assim, por que segmentar é importante? Porque quando você segmenta, você se especializa naquilo. E quando você se especializa, você vira referência. E você vai tendo cada vez mais o que ofertar para aquelas pessoas dentro daquele segmento. Você passa a se tornar aquele que traz primeiro a novidade, que traz primeiro a coisa, e aí ganha a autoridade, o que a gente chama no marketing digital de autoridade. E uma vez tendo autoridade, as pessoas vão lembrar de você, vão querer estar... sempre que viesse um assunto sobre aquele produto, sobre aquele serviço, a primeira pessoa que vai vir na cabeça é você. Você é a pessoa porque você virou referência naquele negócio. E aí você precisa... e aí você conquista com mais facilidade. A segunda coisa é determinar o nível ou o poder aquisitivo do cliente ideal. Aí você pensa assim, então quer dizer que quem não tem dinheiro eu vou discriminar. Não, você não precisa discriminar. Você não vai julgar se a pessoa tem dinheiro ou não para comprar aquilo que você quer vender. Mas você vai, com uma série de perguntas, determinar se aquela pessoa vai ter realmente condições ou não de consumir aquilo que você tem para oferecer. E essa série de perguntas pode ser uma pergunta direta: quanto você tem em média para investir nesse produto ou serviço? E com base no que ele disser, você já vai saber se ele tem condições ou não de comprar aquilo que você está ofertando. A outra forma, se você não quer ir direto, talvez você seja um vendedor de algum produto. Tem a Sula mesmo, que sempre está aqui com a gente na live. Ela vende lingerie, certo? Então, por exemplo, ela sabe mais ou menos a média de preço da lingerie que ela vende, certo? E aí, uma forma dela dimensionar se a cliente vai realmente ter condições de comprar o que ela vende é perguntando, por exemplo, qual a marca que aquela cliente consome. Para eu ter uma ideia de se a lingerie que eu vendo aqui você vai gostar ou não, se é mais ou menos o que você tem interesse, ou o tipo de produto tal. Me fala aí 2 ou 3 marcas de lingerie que você costuma comprar. E aí dentro do mercado, pela marca que a pessoa fala, ela já vai ter uma ideia mais ou menos se a que ela vende é equiparada, é equivalente. Ela pode pesquisar também sobre as diferenças da marca que ela vende, das marcas que ela vende com a marca que a pessoa consome, e aí você tanto vai mais preparado quanto você vai decidir se realmente vai ou não. Porque se a pessoa fala, por exemplo, uma marca que é muito inferior e que normalmente ela compra daquela e que gosta porque o preço é muito bom e a qualidade é boa, você já sabe que você não vai convencer aquela pessoa a pagar por um ticket mais alto, um valor mais alto, num produto que ela já consome pelo valor mais baixo. Então, essas são 2 formas
mas existem inúmeras outras, mas as melhores são essas. Ter uma ideia de orçamento quando se trata de um serviço, ou ter uma ideia de produtos similares que a pessoa consome, mais produtos de marcas equivalentes e que a pessoa possa ali calibrar, ter uma ideia de em que nível a pessoa está. O terceiro, e não menos importante sobre esse assunto do cliente local, é você definir o nível de conhecimento que a pessoa precisa ter para que ela consuma o seu produto ou serviço, para que ela entenda aquilo que você está ofertando para ela. Mas como que eu vou definir isso? Uma das formas de definir é utilizando palavras, utilizando perguntas que só vão saber responder quem está no estágio que você quer que a pessoa esteja. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem prático, porque é um exemplo que faz parte da minha vida. A minha empresa é uma empresa de gestão de tráfego de dados. Para a grande maioria das pessoas, quando eu digo que trabalho com gestão de tráfego de dados, elas não sabem do que se trata. Então eu posso definir que o meu cliente ideal é alguém que, quando eu falar sobre gestão de tráfego de dados, ele já sabe do que se trata. E isso é uma das formas de fazer. Eu poderia definir, não, eu estou disposto a pegar um cliente que entenda um pouco menos sobre isso. E aí eu posso pegar uma outra palavra que seja mais simples, mais fácil das pessoas entenderem e utilizar ela como definição daquilo que eu vim ofertar. E aí eu já sei que... e aí a pessoa vai entender, mas eu sei que eu estou disposto a trabalhar com pessoas que têm um nível de conhecimento menor. Então isso é muito importante. Segmentar, definir realmente dentro daquele tipo de produto. No caso da Sula, por exemplo, lingerie, beleza. Existem inúmeros tipos de lingerie. E ela precisa escolher uma linha de lingerie que ela vai trabalhar. Uma linha, quando eu falo, não é uma linha, uma única, mas uma linha dentro das segmentações de lingerie que existe. Ela precisa encontrar o segmento que ela vai atacar. Se é um segmento mais confortável, para o dia a dia, para pessoas assim, se é um outro segmento, não impede de você ter mais de um, mas é interessante que você também não tenha muitos. Porque quanto mais segmento você tiver, mais complicado vai ficar para você definir o seu cliente ideal. Então, falando aqui, né, estamos aqui no segundo item, que é definir o cliente ideal. Já falei sobre definição de metas, porque essa live 10, se você chegou aqui agora, se você está entrando agora, é a nossa live de número 10, é a primeira meta que nós tínhamos nesse projeto, alcançar 10 semanas ininterruptas de lives, e hoje pode tudo. Nós não estamos sendo tão técnicos assim, abordando apenas um único assunto e falando de números e tal. Hoje nós estamos falando sobre coisas que você já deveria ter feito e que já estamos no 4º mês do ano e talvez você não tenha feito nenhuma delas ou todas elas. A primeira coisa foi definir metas, e eu não estou falando aqui daquele caderninho do início de ano. A segunda é definir o cliente ideal, que vai te ajudar a alcançar tuas metas no teu negócio. Então você precisa definir o seu cliente ideal. Faça isso assim que acabar a live aqui, né? Na sequência, já veja dentro das suas metas lá do início do ano o que você precisa reestruturar para conseguir fazendo ao longo desse ano. E a terceira, mas não menos importante, a terceira coisa que você precisa fazer, que você já deveria estar fazendo e você não fez, é ter um posicionamento digital. Eu falei um pouco sobre isso também na live passada. E hoje eu vou dividir ela em 3 pontos, mas 3 pontos rápidos, porque cada um desses temas futuramente vai ser uma outra live, tá? No caso, a de metas, nós já falamos sobre ela, como começar a parte de números de meta, mas depois eu vou falar um pouco sobre a aplicação da meta no dia a dia, essa coisa. Em resumo, eu vou transformar esse primeiro item que nós falamos aqui de forma resumida numa live um pouco mais extensa, abordando especificamente como usar técnicas para criar. Mas se você pegar o que foi dito aqui no início e colocar em prática, você já tem um grande começo para
salvar esse ano. Salvar. A ideia aqui é salvar esse ano, porque estamos no primeiro terço do ano, né? Um terço do ano, chegamos a um terço do ano e precisamos nos movimentar, porque as contas não vão parar de chegar, as coisas não vão parar de acontecer, a pandemia também não vai acabar tão cedo. Na realidade, ela não vai acabar, e mais para frente eu explico um pouco sobre isso. Mas ter um posicionamento digital, quando eu falo sobre ter um posicionamento digital, eu falo de coisas que a grande maioria de nós não coloca em prática e precisa ser colocado em prática. A primeira delas, para ter um posicionamento digital, tenha o seu conteúdo como parte do seu trabalho. Que bicho é esse? O que é que você está querendo dizer? A maioria de vocês, e eu me incluo nesse meio, não praticávamos, agora eu vou falar assim, porque a partir de hoje isso vai mudar, e para mim mudou algumas semanas atrás. Não colocávamos o nosso Instagram, por exemplo, o postar no Instagram, como sendo parte do nosso trabalho. A maioria de nós posta esporadicamente, às vezes, eita, nunca mais eu postei nada, eu vou postar alguma coisa para o Instagram não ficar muito parado e tal. E na realidade, uma conta de Instagram que quer crescer, ela precisa ter posts diários. Todos os dias tem que ter algum post. Você precisa postar um post no feed, pelo menos, e aproximadamente 6 stories. Mas, a grande maioria de nós não utiliza dessa forma, não enxerga dessa forma, e por não enxergar dessa forma, a gente coloca dinheiro na mesa. E por que a gente coloca dinheiro na mesa? Porque esse conteúdo e essa audiência que você não começou a construir ainda, que você não construiu até hoje, você vai precisar construir no futuro. E quando você precisar construir, muito provavelmente você já precisava ter construído antes. Eu meio que filosofei agora, mas eu vou tentar explicar de outra forma. Se você começasse ano passado, ou se você tivesse começado há 2 anos atrás, a produzir conteúdo no seu Instagram de forma consistente, você já teria melhorado o conteúdo, já teria avançado nele ao longo. E muito provavelmente hoje, 2 anos depois, talvez você já estivesse ganhando dinheiro com esse conteúdo. Talvez já estivesse ganhando, ou talvez ganhando muito mais dinheiro do que o que você ganha hoje com esse conteúdo. Mas você não fez porque na época você não precisava tanto. Aí talvez hoje você precisasse, mas você está na hora ainda de começar para ter resultados talvez daqui a 2 anos. Então, você precisa começar hoje, precisa começar ontem, precisa começar há 2 anos atrás, para que os resultados venham quando você realmente precisar. Então, você já deveria ter, e tratar como algo profissional, como parte do seu trabalho, é ter pelo menos um dia na semana que você senta, define o conteúdo daquela semana, cria os posts e já deixa tudo agendado. Que aí já entra o segundo ponto o segundo subponto deste terceiro ponto, que é crie formas de automatizar processos de venda. Talvez, muito provavelmente, você não tenha uma grande empresa e você não consiga, você esteja pensando, eu não consigo automatizar, mas eu vou te dar um exemplo de automatização. Uma vez por semana você senta a bunda na cadeira, como diz um amigo meu, e pensa, o que eu vou postar ao longo dessa semana? E aí, escreve os 7 posts da semana, vamos dizer assim. Escreve os 7. Aí vai lá, entra no Canva, ou procura um design, ou procura a minha empresa e pede para transformar em imagem para o Instagram aqueles 7 conteúdos. Você vai e transforma em imagem para o Instagram os 7 conteúdos. E aí você vai lá e posta. Mas como você posta? Existe uma ferramenta, por exemplo, chamada Estúdio de Criação, que é do próprio Facebook, que você chega lá, sobe a foto, sobe o texto e diz, eu quero que isso seja postado amanhã de tal hora. Eu quero que esse seja postado depois de amanhã de tal hora. Então você já vai ficar com todos os posts da semana agendados e sendo postados automaticamente. Lá na bio do seu Instagram, você tem um link do WhatsApp,
em que as pessoas clicam e já entram em contato com você. E no meio desses posts você colocou dicas, mas você colocou produtos ou serviços que você vende. Então a pessoa foi lá, viu, um amigo seu gostou, compartilhou, outra pessoa viu, clicou, veio no teu Instagram, clicou no link da bio e entrou em contato com você. Você fez um trabalho de marketing automático. Se você fez isso hoje e isso acontece, sei lá para sábado, lá para sexta-feira, foi automático. No futuro, talvez você tenha equipes fazendo isso, mas no início dá para automatizar coisas pequenas e é só pesquisar, procurar ferramentas. Existem várias ferramentas gratuitas que ajudam a esse tipo de trabalho e é com esse tipo de trabalho que você vai conquistando esses processos automatizados, como eu falei na live passada, na live de número 10. Se você perdeu ela, depois volta lá e assiste. Onde eu falo sobre funil de vendas e eu explico que o topo do funil, a parte mais aberta, quanto mais automatizado ele for, mais você consegue focar no final do funil, que é no relacionamento com o cliente, na fidelização, em coisas desse tipo. E o terceiro, e não menos importante, o terceiro subponto deste terceiro item, né, que é ter um posicionamento digital, ele se chama comece a gravar vídeos. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem total relação com o que eu estou falando. Eu vou tentar te explicar isso com 2 outros subtópicos. O primeiro é: mais de 70% das pessoas que estão nas redes sociais, elas estão nas redes sociais para se relacionar com outras pessoas. E por isso elas não estão lá para se relacionar com empresas. Elas não estão em busca de empresas. As empresas aparecem e desde que seja algo que seja de interesse delas, elas vão e se relacionam. Mas de um modo geral, as pessoas entram na rede social para ver os amigos, para ver os familiares, para ver os crushes da vida e inúmeras outras ações que, de um modo geral, têm a finalidade pessoal e não profissional. E quando você grava vídeos e posta vídeos de você falando sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre seja lá o que for, você está humanizando a tua empresa. Ainda que o teu Instagram seja no nome de uma empresa, quando você posta vídeos, quando você aparece falando, você humaniza, você cria relação com as pessoas. E, por este motivo, isso aumenta as possibilidades de interação e de conversão mesmo, de venda daquilo que você tem para vender. O segundo motivo de que você precisa gravar vídeos é porque essa relação com o vídeo está tão clara que quase todas as redes sociais priorizam a entrega do vídeo. Só que mais de 70% das pessoas se sentem horríveis quando se vê no vídeo. Elas olham e acham que ninguém vai gostar, e por isso não fazem. Então, o uso do vídeo também se tornou uma forma de se diferenciar dos outros, de se diferenciar dos seus concorrentes. Então você comece a gravar vídeos, vai gravando, grava sem ser direto lá no Instagram, grava na câmera do celular, como se não fosse postar, e vai gravando, vai se acostumando a gravar vídeos. Testa alguns dos posts que você faz semanalmente, que você vai começar a fazer, porque se você não fazia, eu já disse que você precisa começar a tratar isso como parte do seu trabalho. Tenta gravar o texto ao invés de postar escrito. Grava, fala e deixa lá no canto. Se não se sentir bem, posta escrito. Mais uma hora você vai se acostumando e aí a coisa vai melhorando. E aí o ideal é que você comece ontem a postar para criar essa relação que eu estou falando e aumentar suas conversões. Eu já disse isso, eu acho que eu já disse. Eu já disse, eu não lembro em qual live especificamente, mas se não me falha a memória, foi na 8, eu disse o seguinte: se você não está produzindo conteúdo hoje, no futuro você vai se arrepender de não estar produzindo. E eu
insisto nessa tecla. Começa a produzir. Faz vídeo pequeno. Primeiro faz um vídeo mostrando alguma coisa e falando. Depois vai virando a câmera para você e vai explicando o que está acontecendo. E você vai ver que o processo é natural. Uma hora você vai se sentir à vontade. Eu tenho que confessar que eu estou na 10ª live e ainda não me sinto à vontade. Mas eu acredito que um dia a gente chega lá. Então, é isso. Só recapitulando, você precisa definir metas, não aquelas que ficam numa folha perdida. Você precisa definir o seu cliente ideal. Isso vai fazer com que você trabalhe menos para vender para cada cliente. E você precisa ter um posicionamento digital. A ausência de posicionamento digital fez com que muita gente se desse mal nesse período de pandemia, achavam que ia voltar e aí se desfizeram do digital ou nem terminaram o que começaram e aí fechou tudo de novo e estamos com a economia em flagelos mais uma vez. Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Eu queria, você que está aí no chat, se quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui para responder. Estou aqui mais uma vez de camisa preta, hoje de moto. Cadê? Assim aparece. De moto. Porque eu tô com saudade de andar de moto, de fazer trilha. E hoje é um dia de grande comemoração. Falamos sobre esse assunto. Foi um assunto mais aleatório. Mas o que me fez de verdade parar e trazer essa live hoje foi a seguinte pergunta. Chegamos no 4º mês do ano. Quer dizer que 1/3 do ano se passou. E o que você fez até agora para alcançar aquele objetivo que você tem, ou para estar aonde você disse que iria estar no final desse ano? Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas 3 você deixou para trás e você precisa organizar, retomar e recomeçar a fazer hoje, para que no final do ano você esteja onde disse que iria estar. E eu quero estar lá com você, comemorando minha 100ª live. Eu nem contei quantas semanas faltam para o fim do ano, mas eu tenho certeza que, ainda que não seja até o final do ano, a 100ª live vai chegar e nós vamos estar lá. Eu espero que você esteja lá comigo. Quero mais uma vez te pedir para dar um joinha. Se você não deu, senta o dedo no joinha aí. Manda um alô, se quiser tirar alguma dúvida, bota nos comentários. Os vídeos ficam salvos aqui no canal. Mas, como eu já avisei, eu já venho avisando no Instagram, já avisei aqui, eu vou começar a tirar eles. Chegamos na 10ª live. Provavelmente semana que vem eu vou tirar uma leva de vídeos do ar. Antes disso, provavelmente vou gravar um vídeo antes avisando aqui que até onde vai sair e tal, não sei, vou pensar, mas muito provavelmente o primeiro mês de lives vai sair do ar, tá? Então, se você não viu ainda, vai lá, acessa o conteúdo, você vai ter até terça ou quarta-feira da semana que vem para ver. A outra novidade, eu não sei se você viu ou tem a notificação. Se você tem a notificação ativada do canal, você viu que quinta-feira passada, às 19 horas, entrou um vídeo aqui no nosso canal, que esse canal não é meu, é nosso. E eu estava pensando sobre o que seria esse vídeo e tal, consegui colocar, mas eu ainda não tinha uma ideia estruturada. Eu só sabia que eu queria que o canal tivesse mais de um vídeo por semana. E aí veio a ideia de realmente ficar nas quintas-feiras. O nome do projeto vai ser TBT. E nesses vídeos eu vou destacar, ou pontuar, ou levantar alguma questão nova sobre algo que já passou nas lives anteriores e vou dar uma lembrada para vocês sobre isso. Esses vídeos eu não pretendo tirar do ar, não. Mas pretendo criar mais uma interação. Queria pedir que vocês acompanhassem os vídeos. O da semana passada ficou muito legal. O de quinta-feira agora tá massa, eu já gravei ele, já deixei pronto, indico mesmo você ver. Nele eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse projeto aí TBT, um projeto paralelo aqui junto no canal, mas vocês podem também entrar lá, perguntar, assim, tirar dúvidas nos comentários e me procurar também no direct lá no Instagram, viu, @cavalcantivo. Temos também uma outra novidade, é que agora temos um e-mail específico para tratar
sobre os nossos assuntos relacionados às nossas lives, e você pode entrar em contato por ele, caso quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, se fizer um cadastro lá no site e der algo errado, ou não estiver recebendo os nossos e-mails, é o contato@ivocavalcante.com.br. Comemorando a nossa 10ª live, nós agora temos um endereço de e-mail específico para você que nos segue aqui nesse canal do YouTube. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, te dizer que terça-feira que vem estamos aqui de novo. Como é a live 11, não vai ser tão comemorada, mas vamos tratar de algum assunto interessante e mais técnico para você solucionar os seus negócios. E um grande abraço, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.